Bom, gente, vamos dar início à nossa aula de matemática. Na aula de hoje, nós iremos ver a correção da atividade que eu fiz de conjuntos numéricos. Vamos lá. Na questão 1, ele pede assinale a alternativa onde aparece um número irracional. Ou seja, nós temos 5 números aqui, onde apenas um será irracional. Primeiro, vamos para alguns detalhes. Todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração, ou seja, todo número inteiro é também um número racional. Então, neste caso, os números que forem racionais, ele não vai ser irracional. Então, vamos por eliminação. Quem for racional, já descarta que não vai ser irracional, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui o número 2, é um número inteiro. Lembrando, número inteiro são todos os números positivos e negativos. Números que não vão ter, por exemplo, vírgula, como menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos ver. Temos aqui o número 2, é um número inteiro, então ele é um número racional. Também temos o número menos 25, é um inteiro e também um número racional. Já descartamos duas possibilidades, então temos esses dois aqui e esse daqui. E o que são número racional também? Números com dízimas periódicas são racionais. Então, olha só, esse número aqui é um número com dízima periódica. Então, ele é um número racional. Observe que ele tem uma repetição aqui no final. Então, esse daqui eu já descartei. A resposta está entre esses dois. Mas vamos observar aqui uma coisa. A raiz de 64 não é 8? Então, esse número tem um valor exato, é 8. Então, se a raiz de 64 é 8, o número 8 é um número inteiro. Então, a letra B, também não é um número irracional. Então, assim só sobrou uma opção, que é a letra C, raiz de 32. A resposta para essa questão. Vamos aqui para a questão 2 agora. Sobre os conjuntos numéricos, são feitas as seguintes afirmações. Todo número inteiro é natural? Não, porque números inteiros ele tem positivo e negativo. E natural só são positivos. Então, nem todo número inteiro é natural. Essa opção está errada. A opção 2. Todo número natural é racional? Sim, neste caso, sim, todo número natural é racional. No caso, o número natural é todos os números positivos. E os números racionais, ele compreende tanto os números naturais como os números inteiros. E assim por diante. Vamos lá. Então, a 2 está correta. A 3. Todo número real é irracional? Não, nem todo número real é irracional. Como, por exemplo, um número real ele pode ser um número natural, um número inteiro, um número racional, mas, porém, essas três opções, natural, inteiro e racional, não é irracional. Então, nem todo número real é um irracional. Então, ela está errada. Questão 4. Todo número racional é natural? Não, neste caso aí não. Números racionais, eles podem ser tanto negativo como positivo. E no caso aí, esse processo aí, o número natural é só positivo. E também o número racional pode ser escrito em forma de fração. Então, já descarta a hipótese dos números naturais. Está errado. Questão 5. Todo número natural é inteiro? Neste caso, sim, viu? Todo número natural é inteiro. Então, as opções corretas é a opção 2 e a opção 5. Tá bom? A questão 3. Use o sinal de pertence ou o sinal de não pertence nas lacunas. 2. Pertence ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são todos os números positivos. Então, posso dizer que pertence. Menos 5. Pertence ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são tanto números positivos como negativos. Então, digo que pertence. Como eu disse que são positivos e negativos, então esse aqui também pertence. 0,51 pertence ao conjunto dos números reais. Pertence ao conjunto dos números racionais. Nesse caso aqui ele pertence, porque ele é um número finito, certo? Ele é um número decimal, mas porém ele é infinito, porque ele pode ser representado em forma de fração. Qual seria a fração desse aqui? Ele seria 56 dividido por 100. Então, seria a fração desse número. Menos 1,4 é um número racional? Também é um número racional. Raiz de 9 é um número racional? Também é.
Raiz cúbica de 8 é um número real? Também pertence. Pertence ao conjunto dos números reais. Porque se a gente for prestar atenção, raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. É como se eu estivesse pegando a potência 2 ao cubo e 2 ao cubo e resolvendo que daria 8. Lembrando, potenciação é o contrário da radiciação, tá bom? 0,555 é um número racional? Também é, porque ele é uma dízima periódica. Já nesse exemplo I aqui, esse número não é racional. Até porque esse número não existe em nenhum dos lugares. Ele não existe, esse número. Na realidade, não existe número negativo dentro da raiz que eu possa tirá-la se for uma raiz quadrada, certo? Se fosse uma raiz cúbica, a gente poderia tentar ver se daria certo. Esse último também pertence. Só temos no caso aí um número que não pertence aos conjuntos que foram citados. Então vamos para a questão 4. Quando escrevemos o número 0,48 na forma de fração simplificada, obtemos uma fração da forma A dividido por B, onde A é o numerador e B é o denominador. É correto afirmar que B menos A vale. Vamos lá. Primeiro que a gente está vendo aqui é um número decimal, a gente vai transformar ele em forma de fração, para a gente ver essa questão. Então 0,48 em forma de fração. Ah, professor, como é que a gente transforma? Deixa eu observar. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2, né? Se eu tenho 2 casas, eu vou colocar embaixo uma fração com primeiramente o número 1, né? Como eu falo, toda fração a gente pode colocar 1 embaixo, não é isso? Então eu vou colocar 1 embaixo dessa fração e referente às 2 casas eu vou colocar 2 zeros. Então vai ser 100 e vou eliminar a vírgula. O que aconteceu? Eliminando a vírgula ficou só 48 e embaixo coloquei 100. Os 2 zeros referente às 2 casas decimais do número 0,48. Fazendo esta divisão, esta simplificação, eu posso dividir o número 48 por 2. Aliás, eu posso dividir o número 48 por 4 e o número 100 também por 4, que resulta em 12 dividido por 25. Pronto. Neste caso, nós já temos o valor de A e o valor de B. A é 12 e B é 25. Mas o que ele quer? B menos A. Então, B menos A é 25 menos 12, que é igual a 13. Então, a opção correta é a letra B. Na questão 5, ele pede: escreva a fração 5 dividido por 8 na forma decimal. Isso daqui é bem simples, é só você dividir o número e que vai encontrar o número que você está procurando, que é chamado forma decimal. Dividindo o número, eu encontro 0,625, tá bom? Vamos agora para a questão 6 aqui. Ó. Determine a fração geratriz da dízima 5,66666 e assim por diante, né? Número infinito e dízima periódica. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai igualar esta dízima ao número x. Ó. Igualando x a ela, é o primeiro passo, né, do processo. Neste caso aqui, a gente vai pegar, como só tem uma casa de um período que se repete, só o número 6, eu vou precisar passar ele para o lado esquerdo. Então, se só é uma casa, vai ser multiplicado tanto de um lado como do outro por 10. Se fosse 2 casas, seria multiplicado por 100, tanto de um lado como do outro, e assim por diante. Quantos números for o período, quantos números for o número da repetição, no caso aqui só tem o 6 que se repete, então só é um algarismo, só é um número. Se fosse mais, a gente ia aumentando 10, 100, 1000 e assim por diante. Vamos fazer aqui. Foi o que aconteceu, multiplicando 10 de um lado do outro. Nesse caso aqui, ó, fiz a multiplicação, 10x e deu 56,666. Nesse caso aqui só era passar a vírgula, o número para depois da vírgula para o lado esquerdo, tá bom? E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai igualar esta equação que nós encontramos, aliás, a gente vai subtrair esta equação por essa aqui. Olha só o que aconteceu, fazendo a subtração, ó, certo? E esses números que estão se repetindo aqui antes da vírgula, eu vou eliminar eles. Pronto. Eliminando esses números, sobrou só esses números aqui para a gente fazer a subtração. Então, vamos lá. Eu tenho 10 menos 1, dá 9, não é isso? Eu tenho 56 menos 5, vai dar 51. Pronto. 9x e 51. Quando eu estou com um número
junto da letra, eu estou dizendo que eu estou multiplicando. Então, se eu estiver multiplicando, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. No caso, se era multiplicação, passa divisão. Pronto. A fração geratriz que está me procurando é 51 sobre 9. Desta forma. Agora vamos para a questão 7. Determine o valor da expressão menos 3 vezes 1/3 elevado a zero, mais 3 vezes 2 elevado ao cubo, menos 21, mais raiz de 49. Vamos ver. A gente vai fazer por partes. Quando a gente tem uma expressão dessa, a gente resolve primeiro os parênteses, depois, no caso, as potências e radiciações. Vamos ver aqui. E no final a gente vai resolver as multiplicações. Depois desse processo todo, as multiplicações. E por último, as adições e subtrações. Vamos ver. Então vamos começar repetindo menos 3. Então, menos 3 vezes 1/3 elevado a zero. O que é que eu posso dizer? Que todo número elevado a zero é 1. Certo? Todo número elevado a zero é 1. Aí temos agora mais 3. Ó. Vamos repetir mais 3. Porque temos uma potenciaçãozinha bem aqui. Ó. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, pego 2, repito ele 3 vezes e faço a multiplicação entre si, que vai dar 8. E vamos repetir o menos 21 e o sinal de mais. E vamos ver aqui o valor desta raiz. É fácil, né? Raiz de 49 é 7. Vamos mais para frente. Agora vamos resolver as multiplicações. Só temos multiplicações, adição e subtração. Vamos para a multiplicação. Eu tenho 3 vezes 1 é 3. Como o sinalzinho aqui está de menos, vamos continuar com o sinal de menos. Observe. Menos 3. Repito o sinal de mais porque eu tenho uma multiplicaçãozinha bem aqui. Ó. 3 vezes 4 é 28. Ou 24. Então, vamos continuar repetindo o sinal e vamos ver esses outros números repetidos também. E agora, nesse caso, ó, eu vou pegar primeiro os números positivos. Ó, 24 mais 7 vai dar 31, não é isso? E agora o número negativo, menos 3 menos 24, perdão, menos 3 menos 21 dá menos 24, certo? Por quê? Porque eu primeiro peguei os números que têm sinais iguais. Porque eu sei que números com sinais iguais, eu vou colocar o sinal deles e vou somar. Sinais iguais, conservo o sinal e soma. Então, primeiro fiz isso. Primeiro fiz com sinais de mais, depois fiz com sinais de menos. Fui separando. E agora, neste último caso aqui, eu tenho sinais diferentes. Coloco o sinal do maior e subtraio, que vai dar um número mais 7. Tá bom? E por fim, vamos ver a questão 8. A questão 8 diz assim. Uma região quadrada tem área de 5.184 metros quadrados. Qual é a medida do lado da região? Na realidade, falando em metros quadrados, mas sim que ela é uma região elevada ao quadrado, nesse número. Bom, gente, a gente já sabe que um quadrado ele tem 4 lados iguais. Para a gente resolver a área de um quadrado, é só multiplicar a medida de 2 lados que iremos achar a área desse quadrado. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei, fui logo multiplicando números bem altos, como por exemplo aqui, 70 vezes 70, que dá 4.900. Então, 70 vezes 70 dá 4.900. Então, o que acontece? Está longe de 5.184, não é isso? Ainda falta ainda mais de 200 para chegar lá. Então, eu peguei outro número, que foi o 75 vezes 75, que dá 5.625. Então, passou. O que é que eu posso observar? Que é um número entre 70 e 75, certo? Quando você for encontrar a área, você vai multiplicar dois números iguais, tá bom? Foi o que eu fiz aí. Mas vamos observar. Se eu olhar bem para cá, para esse número, eu tenho aqui no final um número 4. Ah, mas professor, o que adianta você olhar para esse número aqui se você não vai saber exatamente? Gente, qual é o número que se eu multiplicar ele por ele mesmo dá 4? Pense aí. É o número 2, não é? 2 vezes 2 não é 4? Então vamos observar aqui. Qual é o número que entre 70 e 75 tem o final 2? Logicamente que é o 72, não é isso? Então 72 vezes 72 é 5.184. Então a resposta para a área desta região, no caso, a medida do lado dessa região, já tem a resposta, 72, tá bom? Tem outras maneiras de se resolver, mas eu achei melhor usar esta
forma de se resolver, tá bom? Obrigado por assistirem a aula e até o próximo vídeo.